Hoje em dia, vemos muitas das práticas medievais com maus olhos, e não é por menos. A Idade Média é bastante lembrada pelas suas maluquices e esquisitices. E isso não se reflete apenas na sua vida cotidiana e sociedade da época, mas também em suas profissões e trabalhos. Hoje, veremos alguns dos empregos mais bizarros e questionáveis da Idade Média e suas características peculiares. Comedores de pecados. Começando o nosso tópico com um dos trabalhos mais bizarros, temos os comedores de pecados. Essa é uma profissão curiosa e peculiar da época. Sua função era comer a comida que era enterrada com as pessoas moribundas. Na época, pessoas que cometiam pecados graves e não podiam ou queriam se confessar a um padre. Eram enterrados com uma carta contendo suas confissões e um pouco de comida. Após ouvir sua confissão, os comedores de pecados ofereciam palavras de conforto ao moribundo e comiam a comida que era enterrada com ele. Eles acreditavam que a comida absorvia os pecados do finado, e ao comê-la, seus pecados seriam assumidos por aqueles que comeram. Essa prática foi sumindo com o passar do tempo, além da igreja começar a desestimular a prática, apoiando as confissões em igrejas convencionais. Provador do rei. Já o provador do rei, além de bizarros, tinha uma tarefa extremamente perigosa. Um rei na época poderia ter incontáveis inimigos e rivais, que fariam de tudo para acabar com sua vida. Muitos reis e pessoas de influência na Idade Média foram assassinados através do envenenamento por comida. Por conta disso, a profissão de provador do rei começou a ganhar espaço em toda a Europa medieval. Sua função era única: provar a comida do rei e da realeza primeiro, para confirmar se os pratos estavam ou não envenenados. Eu não preciso nem dizer que esse trabalho era horrível. O risco de envenenamento era enorme. A parte boa é que, caso a comida estivesse segura, um provador poderia degustar mesmo que pouco o melhor da comida real. Catadores de excrementos. O nome é mais do que sugestivo. Os catadores de excrementos vagavam por cidades e pastos, recolhendo excrementos humanos e de animais. Apesar de extremamente desagradável, sua função era essencial. Eles ajudavam as áreas urbanas a se manterem limpas, oferecendo um saneamento básico que evitava doenças e sujeira nas ruas, além de recolher uma grande quantidade de material para a produção de adubos usada em plantações, ajudando na produção de alimentos das fazendas. Nesta função, era extremamente normal o profissional ter sua saúde prejudicada e até mesmo vir a óbito graças ao contato direto com tanta sujeira. Com o desenvolvimento urbano e da infraestrutura sanitária, a função começou a desaparecer. Porém, até os dias atuais, cerca de 1,3 milhões de pessoas ainda exercem esse tipo de trabalho desagradável na Índia. Caçadores de ratos. Durante a Idade Média, as infestações de ratos era enorme e descontrolada. Por conta disso, a demanda para o extermínio dessas pragas era alta. Os caçadores de ratos viviam suas vidas dedicadas para a caça de ratos e eles existiam em todas as partes. Eles usavam diversos métodos para o extermínio e controle dos ratos. Alguns deles eram o uso de armadilha, venenos e até mesmo cães treinados de caça. E geralmente suas caças aconteciam à noite, quando os ratos eram mais ativos. Eles ajudavam a controlar a disseminação de doenças como a praga, além de diminuir danos em plantações causadas pelos ratos. A função deixou de existir com o avanço no controle de pragas mais sofisticadas e menos arriscadas. Coletadores de impostos. Pode não parecer, mas essa era uma das piores profissões da época. Hoje em dia, pagamos nossas contas através de boletos ou por meios online. Entretanto, na Idade Média, não existia nada disso. Alguém precisava ir fisicamente na porta de cada um, cobrar e arrecadar os impostos para o reino. Os coletadores de impostos exerciam suas profissões correndo um alto risco de vida. Sua presença era um incômodo para toda a população, e sua fama não ajudava muito.
As pessoas eram hostis em relação ao profissional e nem sempre estavam dispostos a entregar seu dinheiro para os coletadores. Algumas vezes eram até mesmo atacados por alguns habitantes, e não era apenas em relação à população que eles corriam riscos. Como eram encarregados do dinheiro do reino, possuíam total responsabilidade por ele, além de possuírem metas de coletas diárias e poderiam ter punições bastante rígidas em caso de ineficiência. Ao menos, eles poderiam ficar com uma porcentagem do que eles coletavam no dia, e às vezes poderia ser uma quantia bem generosa. Camareiros de banheiros. O nome pode não parecer tão ruim, mas acredite, é uma profissão bastante desagradável. Durante a Idade Média, não existia sistemas de esgoto ou de saneamento básico. Então, na maioria das vezes, as necessidades básicas eram feitas ao ar livre. Aqueles que possuíam melhores condições tinham uma espécie de banheiro rudimentar, que possuía um pequeno banco de madeira com um buraco no meio. Esses banheiros eram geralmente posicionados em um ponto alto, onde enviava os excrementos para o lado de fora, ou para um poço dentro do castelo. Entretanto, uma hora o local precisava de limpeza. Os camareiros eram responsáveis por manter os aposentos limpos a todo momento. Eles recolhiam e jogavam fora os dejetos, além de escovar e garantir que nenhuma parte do banheiro estivesse suja, para não gerar nenhum tipo de incômodo para a nobreza. O pior de tudo é que, em alguns casos, os camareiros tinham até mesmo que limpar as partes íntimas do nobre após o uso dos banheiros. Me diz, você toparia exercer algumas dessas profissões nada convencionais? O vídeo vai terminando por aqui. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Deixe nos comentários sugestões de vídeos e sinta-se à vontade para comentar pontos não abordados ou esquecidos no vídeo. Isso é tudo. Até a próxima!